agora vamos finalmente para Provérbios, né? Capítulo 1. Aí Provérbios é uma aula, né? É o topo ali do ensino dele. E também, de certa forma, como Cantares, ele é um pouquinho polêmico, porque os irmãos sempre tratam Provérbios como o livro da paulada, chibata, cadeirada, pedrada, né? Que é só lição, né? Nós que somos protestantes, a gente acredita nos 5 solas, né? Mas quem leu Provérbios sabe que existe uma sexta sola, um sexto solamento, que é solapada. É solapada. Né? Apesar de tudo isso, ele também está entre os livros mais populares e lidos da Bíblia, tá? Para quem não sabe, tá? O livro de Salmos, segundo o próprio Guinness Book, inclusive, é o livro mais lido da Bíblia, certo? Salmos é o livro mais lido de toda a Bíblia. Lido, relido, divulgado. Salmos é praticamente o carro-chefe da própria Bíblia. Ele como alguns autores até carinhosamente chamam, a Bíblia dentro da Bíblia, né? Ele é aquele livro que te leva para frente, né? Só que na sequência desse livro tem Provérbios, né? E inclusive o livro de Provérbios, em algumas versões evangelísticas de Bíblias, que eles dão no Novo Testamento, mas agregado tem Provérbios e Salmos, né? Exatamente por conta da popularidade dos dois livros, né? E eu queria saber um pouquinho de vocês, qual é a opinião de vocês em relação a Provérbios. Eu creio que o livro de Provérbios ele é um livro magnífico, porque ele vai falar sobre a sabedoria da vida, né? É muito interessante isso, porque ele nos traz ensinamento de comportamento, a qual nós devemos se comportar diante da sociedade, sobre o temor do Senhor, né? O texto a qual nós lemos vai falar muito bem disso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então a gente deve salientar e saber que o temor ao Senhor é um dos princípios do livro de Provérbios. Ele nos ensina como temer ao Senhor, né? Aí ele vai debruçar acerca do temor do Senhor, que é a obediência à sua palavra. Então, querendo ou não, por ser um livro mais, bora dizer, lido, assim, Provérbios e da prática que a gente vê, né, no livro, é um livro fantástico porque vai trazer ensinamento tanto de temor ao Senhor, prática no relacionamento, enfim, relação ao próximo. Tudo isso engloba o livro de Provérbios que Salomão escreveu, né? E é interessante isso, porque esse livro ele vai mostrar que o rei Salomão, na sua velhice e a sua sabedoria, ele vai demonstrar pequenos aspectos da vida que muitas das vezes a gente deixa passar despercebido, né? E o livro de Provérbios vai trazer muito bem essas poesias e essas narrativas, a qual ele vai narrar lá na frente em outros versículos, né? Ele é um livro assim, extremamente rico. E outro detalhe que eu não contei dele é porque ele pode ser lido em um mês. Cada capítulo. Você pode ler tranquilamente em um mês, né? Então, às vezes nos planos de leitura, tem alguns pastores que já botam ele logo de cara. O nosso fez isso, inclusive. Isso, perfeito. Né? Antigamente, o pastor anterior, ele fez isso. Ele botou o carro-chefe Provérbios logo no primeiro mês. Aí o resto a gente vai arrumando. Mas Provérbios vai ser o do primeiro mês. Porque ele é fechado perfeitamente, ele encaixa perfeitinho no mês, para a leitura anual, sabe? Da Bíblia. E você, qual é a sua opinião em relação a Provérbios? Uma coisa que eu acho maravilhosa de Provérbios, e eu acho que muita gente não se atenta, é a respeito de uma palavra-chave que tem no livro, a sabedoria. Porque o que acontece? Na Bíblia toda, muitos autores eles relatam a sabedoria como algo pertencente a Deus, como uma característica, entendeu? Só que interessante de Provérbios é que a sabedoria não é uma característica de alguém, não. Ela é personificada como uma pessoa. Sim. Ela é tratada como uma pessoa que deve ser ouvida e que merece respeito. E quando ele fala sobre a sabedoria, ele fala que a sabedoria está clamando pelas ruas para que as pessoas possam escutar ela. A sabedoria é uma pessoa no livro de Provérbios. E quando ele começa a falar isso, quando ele começou a falar isso e eu lendo assim, eu fiquei, caramba, velho,
Salomão ele trata a sabedoria como uma pessoa, sabe? Como se fosse o próprio Deus. Deus é a sabedoria, ele não possui sabedoria, ele é. E a sabedoria é o tema-chave de Provérbios. É a primeira coisa que eu queria falar a respeito de Provérbios. E outra coisa de Provérbios é que não foi escrita somente por Salomão, né? Claro. Existe 2 capítulos, um escrito por Agur e outro escrito pelo rei Lemuel, né? E esses são os últimos 2 capítulos, né, de Provérbios. Não só foi Salomão que escreveu, ele escreveu a maior parte, né? Uns 95% a gente pode falar. E é isso. E esse, no caso dos 3 poéticos que a gente está estudando hoje dele, né, esse é o único que ele compartilha, né? Ele delega, né? Porque no caso de Cantares Eclesiásticos, ele escreveu sozinho. Isso, né? Já o de Provérbios, ele já tem esse finalzinho já mais delegado também, né? E um detalhe que eu não entrei nesse daí, porque ele vai ficar no de Salmos, mas é só uma curiosidade. Ele também escreveu Salmos também, né? Ele organizou o livrozinho, né, em si, mas ele escreveu um Salmo. Mas quando a gente entra em Salmos, a gente fala sobre isso, certo? Mas ainda dentro de Provérbios, essa estrutura do Provérbios em si, de um modo geral, a igreja, inclusive a Assembleia, de um modo geral, a gente tem um livro de doutrinas, né, de regras, doutrinas da Assembleia de Deus e tudo. E um texto que deu base estrutural para o que seria como exemplo, não é que ele faça parte do livro de regras, não. Mas ele seguiu o modelo de um livro de regras, foi Provérbios. Quando a Assembleia foi construir, foi fazer a edição, ele falou, como é que a gente vai montar a questão estrutural das regras da igreja, normas, blá, blá, blá. Aí ele falou, rapaz, a gente pode montar algo mais parecido com Provérbios, que seja mais claro, objetivo, seja focado, direcionado para as pessoas. Aí eles usaram Provérbios como um modelo. Eu não sabia disso. Eu só soube porque um pastor comentou esse assunto. Né? Então, quando ela foi reestruturada para a igreja, tá? Passar para a igreja, tinha que ser de forma clara. Não podia ser uma forma muito legal. Porque a estrutura que ia ser feita, o livro originalmente, ela ia parecer um livro daqueles que a gente vê de justiça, com artigo tal, perímetro tal, não sei o que, ia ser daquela estrutura ali muito legal, muito jurídica. Aí o pastor na época que fez, né, o pastor que escreveu, não, isso os membros não vão entender. Vamos escrever ele parecido com Provérbios, porque Provérbios é um livro de doutrina, só para lembrar, né? Então, como ele é um sistema de doutrina, ele se aplica muito bem na forma de compreensão de todos. Então vamos estruturar dessa forma, e a Assembleia aceitou esse método e estruturou. Então, se você for, por curiosidade, for ler o livrozinho que tem na CPAD, lá, você vai ver que a forma de escrita é bem parecida, né? Não é poética, mas eu falo assim, a abordagem simples, direta, objetiva, sem muitas complicações, né? Você tem a parte legal escrita lá ainda, é óbvio, está lá, para que a pessoa saiba, ó, isso aqui está baseado na lei e tal, bonitinho, né? Mas ainda assim a parte simplificada está lá. Aí eu falei, que coisa boa, então é por isso que é tão fácil, às vezes, para o discipulado, a pessoa acessar a informação. E o livro de Provérbios, que é outra coisa que eu também comentar, já falei no discipulado, né? O livro de Provérbios, ele não é muito utilizado diretamente no discipulado, né? E ainda existem umas contradições ali, que eu não sei por que motivo a CPAD não utiliza muito ele na abordagem, na revista em si, né? Tem pequenas citações, porque o próprio Jesus cita, às vezes, Provérbios, ou cita algum outro texto conhecido, tem alguma citaçãozinha ali sobre, mas ele não usa muito para o discipulado. Será que é porque eles acham que vai assustar os novos convertidos? Eu tenho essa sensação que a CPAD meio que fica com medo de botar e assustar, né? Porque geralmente a gente vê lá no discipulado, para quem ainda não fez ou não conhece, o discipulado ele foca muito na pessoa de Cristo, né? Para a gente conhecer primeiro a Cristo, você conhecer como a igreja funciona, né? Então o discipulado é mais voltado nessa parte. Conta um pouquinho da história da Bíblia, planos históricos, né? Importantes, relevantes, né? Um pouco de história da igreja, que soltam ali de vez em quando, os professores mesmo citam, pessoas relevantes da Bíblia, né? Mas aí quando entra nesse livro aqui, é sempre pequenas citações rápidas, sem muito aprofundamento. Eu acho que eles ficam um pouco com medo de assustar os novos convertidos. Mas ao meu ver, quando os novos convertidos saem da sala, essa é a minha opinião, não sei de vocês que eu não quero saber. Depois que eles saem, eles vão automaticamente ler uma hora esse livro. É inevitável.
Porque quando você está sendo evangelizado e recebe a Bíblia, o livro está lá. Não tem sentido, se o Novo Testamento está lá com Provérbios e Salmos, e é o livro que você recebe no evangelismo, automaticamente quem está recebendo vai ler. E vai ter perguntas, porque esse livro sempre levanta as perguntinhas, né? Não ter isso talvez no discipulado, não sei se é muito correto, talvez. Era para ter talvez uma explicaçõezinha, pelo menos para eles entenderem, porque acaba eles procurando depois a gente nos bastidores, a gente que é professor, tanto eu como a Renan, acaba depois da aula, o aluno, o professor, tirou uma dúvida aqui, não é da lição não. Ao medo. Eu já vi com esse medo, né? Aí ele falou, é do livro de Provérbios, tem umas coisas que eu estou lendo aqui no estudo bíblico, sabe? Que as pessoas fazem estudo bíblico paralelo à revista, né? Aí eu falo assim, mas poxa vida, é uma pena não utilizar. Porque é um livro de ensino, também é um livro de ensino, e não está lá. Né? Não sei qual é o receio, talvez vocês saibam, tem alguma curiosidade, vocês saibam já, tenham ouvido falar, não sei. Vocês têm alguma ideia do motivo que eles nunca utilizaram? Medo? Rapaz, eu acho que não. Eu acho que não existe um motivo assim claro, mas ao meu ver, o livro de Provérbios deveria estar no discipulado. Eu não sei se nessas novas atualizações, isso, nessas novas lições, que é um ano, né, o discipulado, tem. Não posso afirmar se tem ou não tem, porque eu não li. É porque a gente é professor dos jovens, inclusive. Isso, né? Só peço perdão. Mas o livro de Provérbios é um livro prático do dia a dia. Por quê? Se a gente avaliar no capítulo 1, ele vai debruçar sobre a sabedoria. Ele começa assim, para apresentar a sabedoria e o ensino, para dar a entender a palavra da inteligência, para obter o ensino e o bom proceder, e a justiça e a equidade, para dar aos simples a prudência e aos jovens conhecimento do bom siso. Ouça sábio e cresça prudente. O instruído adquire habilidade para entender provérbios e parábolas e as palavras de enigmas da sabedoria. Então, o livro de Provérbios, ele vai trazer a ideia de como nós devemos se comportar no meio da sociedade. Como nós devemos buscar a Deus, o conhecimento, a sabedoria, que é isso que nós precisamos estar hoje, atrás dessa busca. Porque, querendo ou não, o livro de Provérbios, ele fala que a sabedoria é mais valiosa do que o rubis, do que o ouro, do que toda a prata que existe no mundo. Então, ele traz o entendimento que a sabedoria que está em Deus, ela é mais valiosa do que todas as coisas que nós podemos adquirir. E que o temor do Senhor vem através da sabedoria. Nós não podemos dizer que nós tememos ao Senhor Deus se nós não possuirmos essa sabedoria que vem do alto. Aí como nós podemos adquirir essa sabedoria? A sabedoria que Salomão relata aqui. Ele fala que o princípio, né, dessa sabedoria é o temor. É você buscar em Deus essa sabedoria. É você internalizar isso dentro de si. É uma busca interna, todos os dias, 24 horas, para nós podermos entender e ter sabedoria de Deus. Aí ele fala que aquele que despreza esta sabedoria são loucos e desprezam o próprio ensino. Então a gente precisa enxergar o livro de Provérbios como algo magnífico. É o caminho para o tesouro. É o caminho a qual nós podemos encontrar sabedoria em Deus, que é o livro de Provérbios, né? É isso que eu vejo nesse panorama. Outra coisa a respeito do livro de Provérbios, que difere um pouco de outros livros poéticos, é que, assim, os outros livros poéticos, eles foram feitos para serem recitados, primeiramente, e o que a pessoa que ouviu essa recitação, ela deve refletir, sim, mas não pôr tanto em prática como no caso do Provérbios. Por exemplo, a gente tem várias instruções aqui no livro de Salomão, em Provérbios, que ele fala que você deve fazer isso, deve ouvir, deve atentar sempre no verbo imperativo. E você deve refletir sobre aquilo e depois pôr em prática. Diferente dos outros livros. Por exemplo, se a gente tem salmos, e a gente vai citar o salmo que o povo está preso na Babilônia e está com saudade de casa. Você não vai pegar algo assim e pôr em prática naquele momento. Mas, se você for recitar alguma parte de Provérbios, você vai ouvir aquilo, você vai pensar sobre aquilo, refletir sobre aquilo e vai em algum momento tentar pôr em prática.
Isso é que é um Justamente. pouco diferente. É um livro de prática, né? A gente vê no verso de número 2 que diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo, ou seja, eu aceito e guardo no meu coração o que? Os mandamentos de Deus. Aí ele fala, a consequência de guardar os mandamentos de Deus é para fazer atento à sabedoria ao teu ouvido, para inclinar o coração ao entendimento e clamares por inteligência. Ou seja, ele dá um manual de como a gente podemos adquirir a sabedoria, como nós podemos proceder naquilo que nós estamos tendo aquele conselho da sabedoria em Provérbios. Bom, gente, para a gente fazer a nossa conclusão aqui da leitura, nós vamos para o capítulo 6, que foi a última leitura, né? Aí eu queria saber a opinião de vocês aí nessa conclusão que vocês têm acerca do livro de modo geral, né? Apesar de ser 31, a gente não vai trabalhar todos, né? A gente só focou em alguns, né? A gente já até abordou em relação que o tema principal ali é a sabedoria, mas existem outros temas também dentro do livro, né? Não é só a questão da sabedoria, né? Aí eu queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês acham dos demais temas, quais os temas assim, são mais relevantes hoje para o nosso dia a dia, né? Eu acho que o tema mais relevante para os dias atuais é esse texto a qual nós lemos de Provérbios 6:16, né? Porque ele vai listar praticamente 7 coisas, né? A qual nós lemos. Ele vai falar, 6 coisas aborrece o Senhor, a 7 na sua alma abomina. Aí vai se debruçar. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressa para o mal, testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre irmãos. Esse contexto de Provérbios, ele vai abranger tudo isso nessas questões, que nós não devemos ter comportamentos soberbos, comportamentos de altivez de espírito, comportamentos que não é cristão. Porque esse comportamento é um comportamento mundano, carnal, diabólico, que não se adapta ao ensino do cristianismo de maneira nenhuma. E Provérbios traz essa referência. E ele fala que essa coisa o Senhor abomina, ele aborrece, quer dizer. É interessante que ele vai falar, língua mentirosa. Está falando dos fofoqueiros. Isso daí Chegamos no ponto central. Sabia que nós iremos abordar esse tema. Vamos lá. É interessante porque, querendo ou não, vivemos em uma sociedade que gosta de fuxico, né? Que gosta de dizer coisas que não é realidade. E principalmente o cristão precisa ter esse cuidado. Cuidado da mentira, porque tudo que se faz referência à mentira se refere a quem? Ao próprio diabo, que ele é o pai da mentira, né? Aí eu queria deixar esse tema um pouco com vocês a respeito da mentira, né? E aí? Eu acho que um dos escritores mais famosos a respeito de falar sobre a mentira é Tiago, né? Sim. Se a gente for levar essa conversa para o pastorais, né? Das cartas pastorais, acho que Tá Tiago Menor, né? Que é conhecido assim, ele aborda mais sobre a mentira, né? Ele fala que o pai da mentira é o diabo e tudo mais. E se o pai da mentira é o diabo, então quem conta a mentira é filho dele, né? É a única lógica que a gente pode trazer aqui. Não, e a carta pastoral de Tiago de Timóteo, de certa forma, apesar de não ser a mentira, ela cabe perfeitamente nesses 6 parâmetros também. Porque como as cartas são pastorais, elas são meio que para dar uma estruturação na igreja, né? Para poder botar a igreja em ordem. Essa é a intenção das cartas pastorais. E esse texto casa perfeitamente com o que eles estão narrando nas 3 cartas. Nas 2 de Timóteo e na de Tiago, né? E essa situação com relação à mentira, gente, isso é um problema sério. Grave. Muito sério. Pra você ter uma ideia, eu já citei isso em outras vezes, os nossos irmãos católicos, né, podemos dizer assim, eles têm um sistema de pecados, né, que eu até citei isso outras vezes, né, tem o sistema de pecados lá, da visão deles, é óbvio, né, não é a nossa, né, a nossa é muito mais parecida com a de Gálatas, né, a gente segue mais o sistema de Gálatas, né, dos pecados dos frutos da carne e dos frutos do espírito, né, a gente se foca mais nesses, para evitar ter problemas, mas tem algumas vezes que eles ressaltam isso de forma muito brilhante, e uma dessas é a mentira. Apesar de não estar entre os 7 principais, que alguns católicos até falam que era para estar lá,
porque isso é um problema sério. Os capitais, estão falando? São pecados capitais. Porque eles acham que isso é o que agrava todo o sistema da igreja. Porque se os 7 estiverem dentro da igreja, não tem igreja, na visão deles. Né? Se você não consegue se desvincular daqueles, você não vai conseguir fazer mais nada. Aí isso te aprisiona. Mas a mentira não está na listinha. Só está na lista de alguns autores que também interpretam como também os 7 pecados a mentira. Os cristãos evangélicos, já no nosso caso, botam a mentira como carro-chefe. Né? É aquele pecado que está à frente dos outros, muitas das vezes, porque ele prejudica a gente em tudo na vida. Sim. Tá? Tem outros pecados? Tem. Há pecados até que a gente considera até mais graves, muitas das vezes. Só que esse aqui é o que a gente considera um pecado efeito dominó, como se fala avalanche, né? Cascada, aquele negócio. Exatamente, porque ele começa aqui pequenininho, mas ele causa uma destruição devastadora enorme lá na frente. Porque o que começou aqui pequeno, lá na frente vira um pesadelo na vida da pessoa, que está aportando aquela mentira. E as pessoas que também são afetadas pela mesma mentira. Né? Então essa orientação aqui, ela cabe perfeitamente porque essas pessoas têm que parar de fazer isso. Tem que viver a verdade. Né? Inclusive, passamos recentemente, infelizmente, pelo Dia Internacional da Mentira. Os crentes não gostam desse dia, já vou deixar isso muito claro. Nesse dia a gente faz o oposto só para tirar sarro dos irmãos. A gente fala só a verdade nesse dia. Não que a gente não fale no outro dia. Não, mas eu falo a verdade para tudo. Você não gostou? Fala, porque às vezes a gente guarda para nós. Estou falando no aspecto de guardar, não mentir. É interessante que ele também vai se debruçar em outros temas também. Aquele que derrama sangue inocente, assassino, enfim, outros tipos, que tira a vida do próximo sem motivo, do inocente. Ele vai falar também, isso aqui é uma questão muito importante, coração que trama projetos iníquos ou malignos. Existem aquelas pessoas que têm coração que é inclinado para o pecado, mas para o pecado da destruição, que quer destruir o próximo, que quer o irmão cair, que trama, que joga pedra para o irmão tropeçar. E também a gente pode trazer, também nesse tema, aquelas pessoas que querem ver o mal do próximo, quer ver a destruição, né? Que quer ver aquele irmão caído no chão. Não, não é só isso não. Eles tramam para fazer o mal, para te prejudicar e prejudicar a obra também. Sim, Tem muito Porque tem muita gente que fala assim, não, vou prejudicar aquele irmão especificamente. Só que ele esquece que ele não está prejudicando só o irmão. Ele está prejudicando tudo o que o irmão está fazendo na obra. Então se você afeta aquele irmão, tudo que ele está fazendo deixa de ser feito. Isso. Vou dar um exemplo assim muito abrangente, mas acontece muito na igreja. Aquele irmãozinho, um exemplo, né? Sim. Um irmãozinho vai lá e faz as visitas aos doentes. Um exemplo, perfeito. Aí ele é visto por quê? Pela igreja, pelo pastor, né? É uma pessoa querida, porque ele faz a visita às pessoas que estão com necessidade. Alguém com más intenções, que é exatamente o que o Renan está falando, pessoas com más ideias, más intenções, vai lá e tenta derrubar este irmão com mentira, o anterior. Cria uma mentira para derrubar o irmão e o trabalho ficar liberado para outra pessoa. Só que o que acontece? Você derruba esse irmão, quem é que vai substituir esse irmão depois? Já começa por aí. É você que fez a mentira que vai substituir, é outro irmão que vai substituir. Isso quer dizer, será que ele que vai lá fazer esse papel? É um Sambalate, é um Tobias. É interessante. Entendeu? Porque aí eu fico pensando, meu Deus, ele está destruindo, não é a pessoa somente, é tudo que essa pessoa está fazendo. Justamente. O texto vai dizer, parece que se apressa a correr para o mal. Então existem pessoas que têm esse fruto da mentira, que não só faz isso, mas ele tem um coração inclinado para o mal, mas não só isso, ele apressa, ele corre para que aquela situação que vê que possa derrotar aquele irmão, destruir aquela pessoa, ou fazer qualquer situação para o mal, ele corre, ele faz. Mas é interessante que ele fala assim, a sétima, 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima sua alma abomina. E qual é essa sétima coisa? É interessante porque ele lista 6 coisas que aborrece o Senhor, mas existe a sétima que sua alma detesta, que odeia. É interessante porque no judaísmo o 7 é o símbolo da perfeição, né? Da completude.
Ele fala, a 7ª é a testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre irmãos. Olha, se você quer ser odiado pelo Senhor Deus, profira mentiras, mas profira mentiras contra o seu irmão e seja uma testemunha falsa, porque o Senhor, Ele preza pela unidade da igreja. Isso é fato. E quando a gente quer, existem pessoas que querem destruir, ou eu faço um monte para derrubar Lúcio, ou Alisson, enfim, ao contrário, normal. Quer derrubar o próximo, o irmão, e junto testemunha para isso, eu estou ferindo o próprio Deus. Eu estou ferindo a unidade da igreja que o Espírito Santo estabeleceu. Né? Então a gente vê isso muito claro. Quer ser inimigo de Deus, seja uma testemunha falsa, que profere mentiras e que semeia a contenda, né? Ele fala que profere mentiras, o pecado que a gente já falou anteriormente, que testemunha falsa, aquele que profere mentira e o que semeia a contenda entre irmãos. São 3 coisas que o Senhor, né, nesse contexto, odeia. Vocês perceberam que tem um negócio nesse texto aqui, que ele é o antônimo do texto de Efésios 6, porque o que o Efésios 6 diz? E vestir o calçado da preparação do quê? Do Evangelho. Só que aqui diz o quê? Os pés que se apressam para o mal. Ou seja, Paulo ele fala sobre a armadura romana, né? E ele expressa aquela armadura romana como uma armadura que você pode usar para representar alguém que quer servir a Deus. Não é? E lá você está calçando os pés do Evangelho, está usando a couraça da justiça, o escudo da fé e tudo mais, só que aqui você está fazendo justamente ao contrário. Você está pegando toda essa armadura e está usando para o mal. Ao invés de você estar aí correndo para pregar o Evangelho, você está correndo para espalhar mentiras. Está correndo ser um soldado do mal, um né? soldado do mal. Soldado do inferno. Literalmente. Ali era um soldado romano, né? E outra coisa, a mentira é um negócio tão grave que o primeiro pecado da humanidade, que foi a desobediência, surgiu com a mentira. Mentira de quem? De Satanás. Porque Satanás disse que se você comer do fruto, você vai ser o quê? Maior ou até como Deus. Não é verdade? E isso a gente sabe que é uma mentira. E Satanás usa isso para enganar Adão e Eva. Pois é. E esse é talvez um dos motivos por isso que Deus fala que ele é pai da mentira, né? Porque ele começou a proferi-la. Né? E é o primeiro a fazer. Desde o céu, né? Ele profere a mentira. Desde o céu. Então ele vai semeando ali exatamente desse texto, inclusive. Ele vai semeando a discórdia. Porque querendo ou não, ele vai semeando. O pecado da mentira, o pecado que semeia a contenda, ele não só destrói a si, ele destrói a quem está próximo de você. Ele cria um ambiente de mal-estar, ele cria um ambiente de destruição. Né? E é ruim você viver nesse ambiente de destruição. Um ambiente que é manipulado. Então o Senhor preza muito pela paz, pela unidade, porque é isso que Deus quer ver na igreja. Ele não quer ver uma igreja dividida. Porque o texto muito bem de Mateus fala isso. É que o reino dividido não pode subsistir, porque não há unidade. Então aí tem a questão que você está falando em relação ao traidor, eu também concordo plenamente com isso. Porque realmente você fazer isso é uma sabotagem enorme na igreja, muito grande. Porque você acaba desestabilizando tudo na igreja. E a igreja ela não consegue sobreviver dessa forma. Não só com a mentira, mas com outros pecados também diversos, que as pessoas cometem isso dentro da igreja muitas das vezes. Gente, a gente não é perfeito, tá? Deixar isso muito claro. A gente é evangélico, a gente está tentando buscar uma vida de santidade, que é uma coisa que a gente não falou antes, né? A gente está tentando buscar uma vida de santidade. Não é para ser santinho para o como o pessoal fala, você quer ser santo demais. Não é isso. A gente quer ter uma vida santa, reta, íntegra. A gente quer viver bem. Viver bem com Deus e com nossos irmãos. Eu não quero viver em inimizade, discussão, briga. Isso é uma coisa que já tem no mundo. Eu não quero isso dentro da igreja. A igreja é uma família, é para a gente viver todo mundo bem, né? Então, a ideia nossa, pelo menos de um modo geral, como cristãos, é ter uma vida equilibrada, reta, íntegra. Então, a gente tem que tentar se afastar o máximo possível desse tipo de coisa. Por isso que tem a orientação também que eu citar, né, o de Gálatas, né, que eu citei, né, que é o que está falando ali dos frutos da carne e do Espírito. Aquilo ali é perfeitamente o que é para ser e o que não é para ser um cristão também. Assim como aqui, lá dá a mesma instrução.
Você tem, como cristão, tem que ter esses frutos aqui. Agora, você que não quer professar ou seguir essa realidade, fique com os frutos da carne para você. Tiago também, né? Entendeu? Tiago também. A gente quer dizer, o problema é seu. O problema é de quem escolheu a carne. Você não pode chegar também e obrigar a pessoa a seguir aquilo ali. Isso não tem o que fazer. Eu te ofereço uma coisa boa. É uma escolha, né, de vida. Eu te ofereço o melhor. Agora, se você quer o que o porco come, literalmente, fique à vontade. Agora, eu estou te oferecendo filé mignon. Literalmente. Se você quer comer a comida dos porcos, a escolha é sua. Mas saiba que esse daqui é o caminho que vai levar você para a salvação. Não é esse aqui não. É esse. É a palavra de Deus, é seguir as leis e os mandamentos que aqui estão presentes. E aproveitando esse ensejo, eu quero saber a opinião de vocês em relação à obra do autor como um todo. A coletânea, né? Os 3 livros em si. Qual é a visão que vocês têm? Vocês viram que eu peguei a abordagem dela crescente, né? Da vida dele. Eu peguei ele mais jovem até a idade adulta. Qual é a visão que vocês têm dele? Você acha que ele teve um amadurecimento? Como é que é a visão de vocês em relação ao autor dos 3, especificamente? A gente vê desde Eclesiastes, Cantares, enfim, Salomão evoluindo, né? Os seus pensamentos, amadurecendo. Isso faz parte da vida. Independente dos erros. Independente dos erros que ele tenha cometido. Porque, querendo ou não, se a gente analisar o contexto de Salomão, a qual ele foi criado num palácio, cheio de mordomias, era uma pessoa, bora dizer assim, muito babada, né? Muito cheia de auxílio, então não tinha aquela sabedoria da prática, né? Como Davi, seu pai, que já era muito bem diferente. Já tinha matado o urso, o leão, já tinha... Conhece o campo. Justamente, quando ele era jovem, tinha uma fé inabalável em Deus. Conhece até caverna. Justamente. Mas, se a gente analisar o próprio Salomão, não é isso. Ele começou numa vida pedindo sabedoria, Deus deu sabedoria, deu também muitas riquezas para ele conquistar as nações. E dali, com muita coisa, subiu a sua cabeça, o poder. E daí por diante, a gente vê a desgraça que aconteceu em Israel. Mas a gente vê quando ele está chegando na velhice, quando as lãs, né, os olhos estão cansados, ele começa a parar e ter uma reflexão da vida. E eu vejo, principalmente na obra de Provérbios, esse amadurecimento de Salomão. Né? Ele trouxe a centralidade para a sua vida ali, a partir dali. E eu louvo a Deus por isso, porque ele trouxe ricos ensinamentos que até nós lemos e praticamos e dá certo. É interessante porque existe aquele ditado que se você não quiser errar, é só aprender com o erro dos outros. Né? Não espere você cometer o seu erro para depois você aprender. Então a gente deve analisar a vida de Salomão entre essas 3 obras e analisar. Olha, se eu for por esse caminho, a consequência será essa. Se eu for por esse outro, a consequência será diferente. O que você acha? Qual é a sua conclusão do autor? Bom, o que eu devo dizer, né, para as obras de Salomão? São livros atemporais, né? A Bíblia toda é uma coletânea de livros atemporais, mas a gente guarda um espaço especial no nosso coração para os livros de Salomão, porque a gente percebe que o que ele escreve é com carinho, sabe? Você vê que não é algo para machucar, para ofender. É tipo um pai Isso é sem filho, importante. né? Isso é importante, porque as pessoas quando leem Provérbios, é isso que eu estava querendo chegar. ofendido. De serem ofendidos. Mas você se sente ofendido por quê? Porque Falou a algo verdade. errado. Isso. Não com o que está escrito. Não é o que está escrito. É com você. É com você. Aí a pessoa se sente, sabe, assim, constrangida. Não, isso aí. Mas não era para se sentir assim. Você até pode se sentir de início, mas você tem que pensar assim também. Eu posso fazer melhor. Eu posso chegar nisso aqui, né? Aí eu acho que as pessoas às vezes não têm essa percepção. Né? Aí a pessoa olha e fica pensando assim, mas como é que eu vou chegar a isso? Com muita dedicação, você se aproximando mais de Deus, fazendo as coisas Só certas. dando um adendo, é interessante que esse livro de Provérbios, ele é muito forte no meio dos jovens. Né? Ele é uma
uma linguagem assim voltada para a juventude. E A vida para pessoas prática. também que não são cristãs. Justamente. Que é o que Então, utilizamos. eu acho que o livro de Provérbios precisa ser trabalhado ainda mais. Ele teve uma lição e nós estudamos o livro de Provérbios, que foi um livro riquíssimo. Ainda temos mais coisa para estudar, né? A respeito disso. É verdade. Sim, um detalhe, uma curiosidade do tipo finalzinho, né? Os provérbios populares, né, Sim. da língua portuguesa, Perfeito. eles têm base exatamente Provérbios. nesse contexto aqui. Né? As pessoas foram criando pequenos provérbios que são conhecimentos populares, né? Isso. Com base em experiências que pessoas viveram. E essas experiências vão passando adiante e chegam até os dias de hoje. Então o provérbios ele tem esse mesmo reflexo. Ele é algo que foi aprendido e ele está passando adiante para a gente. Amém? Gostaria de agradecer a presença de todos, certo? E os meus amados também que estão nos assistindo. Não se esqueça, curta, comenta e compartilha para ajudar os irmãozinhos aqui, tá bom? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.